se cumprir cada dia a palavra do Senhor, não só no Brasil, mas no mundo todo. No mundo todo. Bem, sabemos que as perseguições estão aí já aos nossos irmãos espalhados pelo mundo, e parece que está chegando próximo a nós aqui no Brasil também. Igreja, alerta, o dia do Senhor vem. É o tema que Deus colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos. Igreja, alerta, o dia do Senhor vem. O texto está em Atos dos Apóstolos, do capítulo 2, do verso 16 ao verso 21. Quero ler esse texto com os irmãos. Poderia ficar apenas do versículo 20, mas eu quero ler do 16 ao 21, para que os irmãos possam entender melhor do que estamos dizendo, o que o apóstolo estava dizendo ali, apóstolo Pedro, naquele momento especial da igreja, estava dizendo. Você achou? Fica de pé, vamos ler a palavra do Senhor. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os seus jovens terão visões. Os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito daqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todos juntos, meus irmãos, verso 20 e 21, vamos. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Aplica, Senhor, a Tua palavra aos nossos corações. Usa esse Teu servo conforme a Tua vontade. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Você pode assentar. Algumas versões trazem o grande e terrível dia do Senhor. Você vai encontrar algumas versões assim. O grande e glorioso dia, o grande e terrível dia, o grande e tremendo dia do Senhor. Meus irmãos, o dia do Senhor é uma expressão bíblica que possui um significado escatológico. Se refere ao dia final da justiça de Deus. Diz daquele dia em que Jesus voltará, não mais como Salvador, mas como juiz. Voltará para julgar a terra, para julgar todas as coisas. No dia do Senhor, o mundo iníquo será julgado e todo pecado será definitivamente punido. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que após o grande julgamento, a morte, o diabo e seus anjos, e o anticristo, o falso profeta e todos aqueles que negaram a Cristo serão lançados no lago de fogo. E aqueles que são do Senhor viverão com Ele para sempre. Serão feitos novos céus e nova terra, onde habitarão os santos, os salvos, com o Senhor para sempre. Ali não haverá sol, porque não haverá mais trevas. A luz é o próprio Senhor Jesus.
e ali habitaremos com ele. Interessante, meus irmãos, que Pedro, texto de Atos 2, Pedro está fazendo menção ao profeta Joel, lá no Antigo Testamento. E Pedro está fazendo menção ao texto que faz a promessa da vinda do Espírito Santo sobre a igreja. O Espírito Santo que viria para capacitar a igreja a viver os dias até a volta de Cristo. Capacitar a igreja para a pregação do Evangelho, capacitar, munir, encher cada crente de autoridade e poder para que esse pudesse desempenhar a vontade do Senhor aqui na terra. É o primeiro sermão de Pedro. O Espírito Santo vem sobre a igreja, ali naquele dia de Pentecostes, há aqueles prodígios, línguas repartidas como de fogo, passando por cima da cabeça, homens falando no seu idioma e cada um entendendo o seu próprio idioma, o poder ali, a manifestação das línguas ali naquele momento, e isso para marcar a descida do Espírito Santo de Deus. E ali, quando as pessoas estão atordoadas, o povo não está entendendo o que está acontecendo, pensando inclusive que aqueles discípulos ali estivessem embriagados, Pedro então toma a palavra e começa a proclamar o Evangelho, e ele faz buscar lá, sendo uma festa judaica, um número enorme de judeus ali, e ali os judeus de todas as partes do mundo. Pedro então, ele faz menção ao profeta Joel para explicar o que estava acontecendo ali. Se cumpriu hoje. O Espírito Santo veio, e Pedro, nessa caminhada, ele vai deixar claro o grande e glorioso dia do Senhor. Interessante nós lembrarmos que João, na ilha de Patmos, ele fala desse dia também. Lá em Apocalipse 1, verso 7, o texto bíblico diz assim: eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente vem. Amém. João, lá na ilha de Patmos, já com os seus 100 anos de idade, o último apóstolo vivo, e ele recebe do Senhor a visão, escreve a revelação, o Apocalipse daquele grande dia. Meus irmãos, desde sempre, os crentes, a igreja aguardam esse dia. Desde sempre. Paulo precisa, numa primeira carta à igreja de Tessalônica, fala da volta de Jesus. E esse dia era tão esperado que estava gerando por alguns irmãos da igreja de Tessalônica confusão. Jesus vai voltar, para que trabalhar? Para que eu vou me preocupar? Eu vou ficar quietinho esperando que Jesus já está voltando. Aí Paulo tem que escrever a segunda carta de Tessalônica para poder explicar que aquele dia, será um dia que ninguém sabe como, nem quando, mas que tem que estar pronto, mas que aquele que não trabalhar, que também não coma. Paulo precisa escrever isso a Tessalônica para que eles possam entender que a gente espera, aguarda a volta de Jesus, mas não de braços cruzados, fazendo a obra do Senhor, fazendo a vontade do Senhor. A igreja aguarda a volta de Jesus. Para a igreja será um dia maravilhoso, para o crente um dia maravilhoso, para o ímpio um dia terrível de sofrimento. O texto de Jesus, ele falando: vou pedir que os montes caiam sobre eles para os esconder, e não vão poder, não vão ver. Igreja, alerta, esteja alerta, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Ah, pastor, mas eu ouço isso há tanto tempo. Firme-se na fé, na promessa do Senhor. O próprio Pedro, escrevendo na sua segunda epístola, no capítulo 3, verso 9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se.
A grande questão é que Jesus não voltou ainda, porque ainda há algo para se cumprir, esse evangelho, ser pregado em todo mundo. Ainda há sinais para se cumprirem dentro da promessa do Senhor, mas acima de tudo por longanimidade em querer que muitos ainda tenham a oportunidade de ouvir o Evangelho, se arrepender e se voltar para o Senhor. Alguns acham, meus irmãos, que o dia do Senhor está demorando muito. Eu já estou salvo, Jesus volta logo, mas não está lembrando que muitos ainda precisam ouvir do Evangelho e ter a oportunidade de se converter dos seus maus caminhos, se arrepender, se aceitar, entregar a sua vida para Jesus. Aquilo que alguns acham que é demora, na realidade é a misericórdia do Senhor, em aguardar que se completem o número dos salvos, daqueles que irão se render, e todos ouvirem, aí para que o Senhor possa voltar. Mateus 24, 14... E será pregado este evangelho no reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. E nesses dias que nós estamos vivendo, o evangelho está sendo pregado numa velocidade incrível, meus irmãos. Não só no testemunho pessoal, mas por todas as mídias televisivas, internet, de todas as formas, esse evangelho está sendo pregado. E isso há de se cumprir. Eu creio, logo, que esse evangelho chegou a todos os ouvidos e a alguns corações. Todos os ouvidos, porque ninguém vai poder dizer, não me falaram de Cristo. Mas alguns corações, porque somente alguns irão verdadeiramente entender, crer e aceitar Jesus. O número dos perdidos é maior do que o dos salvos. A Bíblia fala sobre isso. Por isso a igreja ainda está no mundo. Por isso nós ainda estamos aqui. Por isso o povo do Senhor ainda está aqui. Eu lembro quando eu fui almoçar com uma amiga de Kátia, que é minha amiga também hoje, há muitos anos atrás. Eu acho que eu era seminarista ainda, e ela nos pediu, eu tenho uma dúvida, queria tirar uma dúvida com o Alexandre, e nós marcamos o almoço. Na hora do almoço delas, elas trabalhavam juntos, eu fui para a cidade, sentamos para conversar, e fomos conversar ali, e Marcinha tinha uma dúvida, eu fiquei preocupado, Senhor, me ilumina, me dá sabedoria, não sei o que ela vai perguntar, o que eu vou responder? E aí fomos lá, e fomos almoçar, e quando chegamos lá, a Marcinha, ela virou para mim e falou assim, Alexandre, a minha dúvida é a seguinte, o céu não é bom? Vocês não falam tanto que o céu é bom? Sim, a Bíblia diz isso, o céu é maravilhoso. Não diz que lá não tem mais dor, não tem mais sofrimento, não tem morte, não tem... É isso mesmo, exatamente, Marcinha, é isso que a Bíblia diz. E ela falou assim, a minha dúvida então é, se o céu é tão bom, por que vocês ainda estão aqui nesse mundo? Por que vocês ainda estão aqui nesse mundo? E ali eu pude dizer para Marcinha assim, Marcinha, se nós não estivéssemos aqui nesse mundo ainda, quem ia falar para você que Jesus te ama, que Ele perdoa os seus pecados e que se você se arrepender e aceitar, tem um lugar no céu para você também? Ela olhou para mim e falou assim, é mesmo, né? É mesmo, né? Hoje, para a honra e glória do Senhor, Marcinha é uma diaconisa, né? Missionária, né? Missionária na sua igreja, ela aceitou Jesus, né? Uma serva do Senhor já há muitos anos, isso aconteceu há muitos anos atrás, mas marcou o que para nós é tão óbvio, não é verdade? Para nós, igreja do Senhor,
Por que estamos aqui nesse mundo? Porque vidas ainda precisam ouvir que Jesus perdoa, Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta e que há um céu preparado para aqueles que são do Senhor, aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Então esse evangelho será pregado em todo o reino, todo o mundo, para que este testemunho a todas as nações. Então virá o fim. O que você tem feito para apressar a volta de Jesus? Para quantas pessoas você tem falado que Jesus salva, cura, liberta? Para quantos você tem pregado o evangelho? Quantos você tem trazido para a igreja? Quantos você tem ganho para Cristo, para assim apressar a volta de Jesus? Os seus vizinhos estão passando por você, eles têm ouvido falar de Jesus através de você? Os seus familiares têm ouvido falar de Jesus através de você? Os seus amigos do trabalho, o seu convívio, as pessoas do seu dia a dia têm podido ouvir de que Jesus perdoa, que Jesus salva, que Jesus cura, que o homem precisa se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Igreja, alerta, firme-se na fé da promessa do Senhor. Ele vem, mas nós precisamos cumprir a nossa vontade, a nossa parte aqui nessa terra. Igreja, alerta, cuidado para não se apegar a esse mundo. Cuidado para não se apegar a esse mundo. No Evangelho de João, tem aquele texto maravilhoso que Jesus deixou para nós, para conforto dos nossos corações. É um texto que a gente sempre usa em momentos, muitas vezes, de sepultamento, de partida de alguém, de um servo, de uma serva do Senhor. João 14. João 14, de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, voltar e trazer, vou pegar, para que vocês estejais comigo também. Não é isso o texto? Né? Na Nova Versão Internacional, esse texto é assim: que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creem também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois eu vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Promessa do Senhor. Há um lugar preparado, há um lugar pronto para mim e para você, para que nós passemos a eternidade. Um lugar que o Senhor tem para nós não é este mundo. Nós estamos vivendo dias, meus irmãos, creiam, a nossa casa não é aqui. Jesus disse que nos preparou um lugar na eternidade ao lado dele, e não aqui nesse mundo. A palavra de Deus diz que o mundo jaz do maligno. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. A nossa eternidade é ao lado do Senhor para todo sempre. Aqui nós estamos cumprindo uma missão, passando um tempo. Aqui nós reconhecemos sermos pecadores. Aqui nós ouvimos o Evangelho. Aqui a gente aceita Jesus. Aqui a gente começa a viver a vida em Cristo e a proclamar o Evangelho, a amar ao próximo, anunciar a salvação, levar esperança através do Evangelho para as pessoas. Aqui nós temos que cumprir o propósito, mas o fim da igreja não é aqui. A casa do crente não é aqui. Alguns estão achando que não vai acontecer, Jesus não vai voltar. Estão se apegando a esse mundo, estão querendo ser felizes nesse mundo, estão querendo aproveitar deste mundo. As teologias falsas que estão surgindo, teologia da libertação, teologia da prosperidade, a teologia humanista,
uma teologia socialista, está dizendo que o homem precisa viver aqui, cumprir aqui, ser próspero aqui, lutar por aqui. É isso que está sendo pregado. A igreja está muitas vezes com os olhos fixos nas coisas que estão acontecendo aqui, de tal maneira lutando para que sejam felizes aqui, porque às vezes talvez estejam esquecendo que o nosso lar não é aqui. Somos peregrinos nesse mundo, estamos de passagem. A igreja não pode esquecer, estamos no mundo, mas não somos desse mundo. Não coloquem a sua confiança no homem, não coloque a sua confiança nos sistemas, não coloque a sua confiança nos governos. A nossa confiança está no Senhor. Venha o que vier, haja o que acontecer, a nossa confiança está no Senhor. No Senhor. Nós precisamos estar atentos, meus irmãos, porque senão nós vamos começar a querer lutar por sermos felizes aqui, achando que o céu está muito longe. Ah, pastor, o senhor está dizendo que eu não tenho que fazer nada e tudo. Não, viva a sua vida, mas não coloque a sua confiança no homem. A Bíblia diz, maldito o homem que tira a sua confiança do Senhor e coloca no homem. Eu estou dizendo, meus irmãos, é que a igreja vem sofrendo desde os dias dos apóstolos e vai continuar sofrendo. E quanto mais a igreja sofre, mais próxima do Senhor ela fica. Quanto mais a igreja é perseguida, mais junto de Cristo ela faz, mais a obra do Senhor ela faz. Quanto mais apertam a igreja, mais a igreja cresce. E hoje a igreja aqui no Brasil quer viver sombra e água fresca. Quero dizer para vocês que já estão colocando na conta da igreja aqueles que não se vacinarem. Aqueles que não se vacinarem já estão entrando na conta da igreja. Tá bom? Então vão acusar a gente. Vão acusar a gente. Preparem-se. A nossa casa não é aqui. Preparem-se para falar de Jesus em tempos que não se pode falar de Jesus. Prepare-se para cultuar em tempo que não se pode cultuar. Prepare-se para tentar comprar quando não puder comprar. Tem dinheiro, mas não tem o que comprar. Preparem-se para esses dias, porque quando tudo isso se cumprir, está às portas o dia tremendo e glorioso, dia do Senhor. Vai aparecer um Salvador para esse mundo. Vai aparecer um Salvador. Não sei se vai ser um Elon Musk, se vai ser alguém da família Rockefeller, se vai ser alguém da família... Eu não sei quem vai aparecer. Quando esse aparecer, dando solução para o mundo todo, pode pensar, o anticristo está aí. Vai vir alguém pregando. Vai ter um falso profeta. A Bíblia diz isso. A igreja precisa estar atenta. Porque não podemos achar que o nosso mundo é aqui. Jesus falou, o meu reino não é deste mundo. Não é, meus irmãos. Não é. Não é. E aí eu fico preocupado quando estou vendo, às vezes, líderes, em vez de falar que Jesus perdoa o pecador, salva o pecador, e eles estão se preocupando em taxar um de esquerdista ou de direita e dizendo e querendo até o mal do outro, porque pensa diferente dele. A Bíblia não nos ensina isso. A Bíblia não nos ensina a querer o mal nem do bandido, nem do esquerdista, nem nada. A Bíblia não nos ensina isso. A Bíblia nos diz a amar e a proclamar que só Jesus Cristo salva, cura, liberta e transforma e que Ele vai voltar. A Bíblia nos ensina isso. Não posso ouvir, morreu o bandido e tal, mais um, menos um, vai tarde. Dos lábios de crente, não pode.
Isso não pode estar nos lábios de um cristão. Jesus não virou para o ladrão que estava à sua direita ou à sua esquerda e falou: bem feito para vocês. Vocês estão aí porque vocês merecem mesmo. Jesus não fez isso. Eles eram culpados. Mas aquele que se arrependeu, Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Se meu Jesus fez isso, quem sou eu para não fazer? Igreja alerta, cuidado para não se apegar a esse mundo. Sabe o que está acontecendo? Alguns cristãos estão pensando mais como o mundo do que como a palavra. Alguns estão se contaminando sem perceber. Estão pensando mais como o mundo pensa do que como a palavra ensina, como Jesus nos ensinou. Quem é o seu exemplo? É o pastor fulano, é o apóstolo ciclano, é o líder não sei quem, é o presidente? Quem é o seu exemplo? O meu exemplo é Jesus. O meu exemplo é o Senhor. A minha regra de fé e prática é a palavra. A gente precisa ter isso bem claro. Por fim, meus irmãos, Jesus voltará. Alerta, igreja. Jesus voltará e nos encontrará como? Alertas, fazendo a sua obra. Mateus 24, 44. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Jesus, meus irmãos, deixou à igreja uma missão e cada crente sua tarefa de fidelidade. Nossas lâmpadas precisam estar cheias de azeite, como das virgens prudentes. Parábola das 10 virgens. 5 prudentes, 5 loucas, né? 5 loucas. As prudentes queriam agradar o noivo. Não importava o tempo que levasse, elas pegaram azeite extra, elas encheram as suas lamparinas, elas guardaram azeite extra. Se demorar, o nosso azeite é suficiente, vai suportar. As loucas não estavam atentas, se deixaram levar pelas outras coisas. Na hora que o mestre demorou, o noivo demorou, todas adormeceram, era noite, era hora de dormir, ele não tinha chegado. Mas quando ele chegou, quando houve o anúncio, eis que ele está aqui, as prudentes estavam alertas, preparadas, levantaram e foram ao encontro do noivo. As loucas queriam de qualquer jeito conseguir azeite, era tarde demais. Elas saem procurar para comprar, elas voltam, mas a porta estava fechada. Não vos conheço, foi o que o noivo falou para ela. Jesus, quando nos dá essa advertência, quando ele fala aos discípulos, ele fala justamente da importância da igreja de estar fixa, não no que passa no mundo, mas no Senhor e na vontade do Senhor. Cheia de azeite. Eu tenho convicções. Vivo por aquilo que eu creio, mas nada é maior do que o meu coração em Cristo Jesus, do que a minha vida em Cristo Jesus. Porque o homem pode decepcionar a qualquer momento, mas Jesus não decepciona. O homem pode mentir, mas Jesus não mente. O homem promete e não cumpre, mas Jesus cumpre. E eu preciso estar atento. Mateus 24, 50 diz: virá o Senhor daquele servo em dia que não espera e em hora que não sabe, e irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando-o com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Essa palavra, Jesus está fazendo menção ao servo infiel, ao servo desapercebido, ao servo que escondeu o talento,
ao servo que se fechou para fazer a obra do Senhor, que deu as costas às prioridades eternas do Senhor na sua vida, mas que estava fixo com a sua mente, o seu dia no trabalho, na promoção, no dia a dia, no alimento, no que come, na faculdade, na pós-graduação, no pós-doutorado, no doutorado, e você vai botar um monte de coisa na frente, um monte de coisa na frente, e Jesus vai ficando cada dia mais longe. É o casamento, não, agora é a casa, não, agora é o carro, eu quero trocar o carro, agora eu quero fazer isso, agora é uma casa melhor, agora é maior, agora é a casa de campo, agora é a casa da praia, e vai, e Jesus vai ficando de longe. O Senhor vem, e aonde vai estar? O que fez para o Senhor? Nesse trabalho todo, nessa caminhada toda, o que fez para o Senhor? Onde estava nos dias de culto de oração? Onde estava nos dias do evangelismo? Onde estava a Bíblia pegando poeira em cima do seu armário? Quando dobrou o joelho pela última vez? Como estava a vida de oração? Qual era o testemunho que as pessoas tinham acerca da vida dele, da vida dela? O Senhor volta a dar de cara com aquele servo, e ele não fez nada daquilo que o Senhor disse para ele fazer, porque ele estava preocupado com inúmeras outras coisas na sua caminhada. Jesus voltará. Como Ele vai nos encontrar? O que nós temos feito na obra do Senhor? O que nós temos feito para o Senhor? Meus irmãos, eu vou dizer uma coisa para os irmãos aqui. Jesus tem sentido o desejo de que alguns se dediquem a Ele como se dedicam às suas empresas. Jesus tem sentido o desejo de que alguns se dediquem a Ele como se dedicam aos seus patrões, como se dedicam aos seus estudos seculares, como se dedicam aos seus prazeres do dia a dia. Jesus tem ficado de lado. Se me buscasse, como faz com o patrão, se me obedecesse, como obedece o patrão da empresa, se temesse o meu nome, como teme o gerente da loja, porque o mundo tem entrado na frente das coisas de Deus. Quando o Senhor voltar, virá o Senhor daquele servo, em dia em que não espera e em hora que não sabe. O patrão fala, a pessoa vai correndo. A gente chama para um trabalho da igreja, a pessoa põe 1000 coisas na frente, diz que não pode fazer. Chama para uma semana de oração, chama para um trabalho no lar, chama para... não pode. Mas se tiver que trabalhar, se for uma coisa da faculdade, se for um negócio, pronto, é já, correndo, passa a madrugada, acordado, fazendo o trabalho da faculdade, passa o dia, vai para outro dia virado para o trabalho, vai tudo e tal, mas não consegue ficar 1 hora em oração, nem lendo a palavra, nem buscando, não faz. Só que é o seguinte, o gerente não salva. O patrão não escreve o nome de ninguém no livro da vida. Casa de praia não salva ninguém. Carro do ano não coloca ninguém com o nome lá no céu. Ah, Senhor, aqui o meu carro do ano. Ah, Senhor, é que eu estava muito cansado. Ah, Senhor, a semana foi muito difícil. Por isso que eu não fiz a tua obra. Será que essas desculpas vão valer diante do Senhor? Jesus voltará. Como Ele nos encontrará?
Será que Ele nos encontrará alertas, fazendo a sua obra? Você já ouviu alguém dizer que nada, o inferno é aqui mesmo? Já ouviu, né? Gente falando isso. Tem crente pensando que o céu é aqui também. Não é não, meus irmãos. O céu não é aqui. O céu não é a conta bancária gorda, não é trocar de carro todo ano. O céu não. O céu não é a geladeira cheia, abastecida. O céu não é isso. Não é não. Se apegando às coisas materiais e aos sistemas de governo desse mundo. Igreja, esteja alerta. A Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno e vai piorar. Queria poder dizer ao contrário, mas não posso. A Bíblia diz que vai piorar. E é nesse piorar que o Senhor vai separar o trigo do joio, os bodes das ovelhas, que Ele vai peneirar o que é dele e o que não é. Façamos a obra do Senhor enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Você tem pedido ao Senhor, ora vem Senhor Jesus? Faz parte da sua oração, Jesus, volta logo. Você tem ansiado pela volta de Jesus? Ou você tem pedido tempo para poder concluir o curso? Você tem pedido tempo? Você tem pedido ao Senhor? Senhor, Senhor, não aguento esse mundo. Senhor, volta logo Jesus. Você tem pedido isso? Qual foi a última vez que você pensou na volta de Jesus como algo desejável? Senhor, não, deixa eu casar primeiro. Senhor, não, deixa eu ter filhos primeiro. Não, Senhor, deixa eu ver os meus filhos crescerem. Senhor, deixa eu ter netos primeiro. Não, Senhor, depois que eu tiver a minha casa própria. Não, Senhor, eu preciso experimentar pelo menos um pouquinho. Não, meus irmãos, o céu não é aqui. Os nossos irmãos do primeiro século experimentaram do Senhor dentro da boca dos leões, dentro do Coliseu, sendo pendurados no madeiro, enforcados, esquartejados, porque anunciavam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O Senhor tem nos chamado a estarmos alertas, igreja, porque o Senhor vem, o Senhor vem. Pai bendito, Deus maravilhoso, em nome de Jesus. Se estamos neste mundo, é porque o Senhor tem propósito, Pai. Propósito da tua igreja, Batista Central de Lucas. Propósito da tua igreja, Igreja de Jesus no mundo. E propósitos na vida de cada crente em particular. Senhor, não nos permita nos embaraçarmos de tal maneira com as coisas desse mundo, de esquecermos qual é o real propósito das nossas vidas diante do Senhor. Cria, Pai, no coração de cada um dos teus servos um anseio pelo céu, um desejo pela volta do Senhor, um desejo verdadeiramente da eternidade, de novos céus e nova terra, onde não haverá mais pecado, onde não haverá mais corrupção, onde não haverá mais violência, onde não haverá mais doença, mais dor. Mas, Pai, abre o nosso entendimento para que nós saibamos que este lugar não é aqui e que nós precisamos fazer a Tua obra enquanto é dia, porque a noite vem, a morte vem, o dia do Senhor vem. Que o Senhor nos encontre prontos, alertas, cheio de boas obras para apresentar diante do Senhor. Vidas que glorifiquem o Teu nome, vidas que testemunham de Jesus, vidas que anunciam esperança e salvação aos perdidos, vidas que se empenham na obra e na casa do Senhor. Ó Jesus, que o Senhor, quando vier e nos buscar e nos pedir os talentos,
nós possamos apresentar, Senhor, multiplicados, os talentos que o Senhor colocou em nossas mãos. Que as nossas vasilhas, as nossas lâmpadas estejam cheias do azeite do Espírito Santo. Porque quando o noivo voltar, nós vamos entrar na boda do Cordeiro. Desperta, Pai, aquele que está desapercebido. Renova o ânimo daquele que está triste, desanimado. Ó Pai, que ninguém pense, eu já fiz tanto, agora eu vou descansar, porque o nosso descanso não é aqui. Nós oramos, Senhor, no precioso nome de Jesus. Prepara o teu povo, Senhor. Desperta o teu povo, Senhor. Que nós estejamos alertas. Ó Espírito Santo, completa o número dos salvos. Completa o número de todos que precisam ouvir do Evangelho. E Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É a nossa oração, Pai. A nossa oração, no precioso nome de Jesus. Nome que é sobre todo nome. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada coração, cada vida, cada família aqui representada, hoje, para todos sempre. Amém, Senhor Deus. Amém. Deus nos abençoe, meus irmãos.